Convido os irmãos para que abram as suas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 5. Eu vou fazer a leitura dos versículos 1 até o de número 11. Evangelho segundo João, capítulo 5, versículos de 1 a 11, será a base para a nossa meditação nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Então lhes disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus aos que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Oremos mais uma vez. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra que nos ensina lições preciosas para as nossas vidas. Queremos meditar sobre esse texto. Derrama sobre nós o teu Santo Espírito, para que possamos compreender a tua mensagem, gravá-la em nossos corações e em nossas mentes, para praticá-la em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Doença é algo terrível, algo ruim, particularmente uma doença crônica, ou uma doença que é congênita, ou que vem de algo grave que deixa a pessoa paralítica, e por muitos e muitos anos. Aquele homem que estava ali à beira do poço esperava por uma cura. Há doenças físicas, meus irmãos, mas há também graves doenças espirituais. Quando lemos esse texto, nós somos informados pelo apóstolo João de que esse milagre foi realizado pelo Senhor Jesus Cristo lá em Jerusalém. Ele também nos conta que era ocasião de uma festa dos judeus. Ele não diz qual era a festa, e se era Purim, se era Pentecostes, nós não sabemos, que aqui ele não nos informa. Mas esse ato de Jesus ocorreu junto ao famoso poço de Siloé, ou de Betesda, como está aqui, né? Que ficava próximo ao mercado, na porta das ovelhas. Sua posição exata é ignorada, porém, não é muito importante saber exatamente o local geográfico em que o fato ocorreu. Sabemos que foi em Jerusalém.
Sabemos que Jerusalém era e ainda é uma cidade real, e que o tanque de Betesda, ou Siloé, existiu, e muita gente foi curada ao entrar nas águas agitadas, conforme a Bíblia nos informa. Mas o que importa realmente é sabermos o significado do milagre e a sua relação com o ministério público do nosso Senhor Jesus Cristo. O milagre testemunha claramente o poder divino de Jesus. O poder divino de Jesus como doador da vida, que é o que Ele é. O nosso Senhor é o doador da vida. E isso, meus irmãos, é um contraste muito grande com a procura inútil daquele homem por outros meios, com a cura eficaz e definitiva de Jesus Cristo, que Jesus proporciona. Aquele sinal, meus irmãos, como nós lemos, foi também a razão de despertamento do ódio dos judeus, ou de acirramento do ódio dos judeus contra Jesus. E aquela situação, além disso, representa o sofrimento, o egoísmo e o estado de pecado do mundo, em contraste com o fator sem interesses de Jesus, o favor sem interesse de Jesus. Porque Jesus é o Senhor que sara, o Senhor que salva, o Senhor que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, só Jesus é capaz de reparar os erros cometidos pela humanidade, pelos seres humanos, sejam eles quem forem. Só Jesus, meus irmãos, é capaz de salvar o perdido. Só Jesus, meus irmãos, é capaz de dar a cura física, mas também é o único capaz de dar a cura espiritual que muitos carecem. Seu ministério é de redenção, seu ministério é de reparação, seu ministério é de regeneração, seu ministério é de absolvição. Ministério santo, profícuo, produtivo e fundamental para as nossas vidas. Eu quero destacar apenas 3 pontos nas palavras que Jesus dirigiu àquele homem naquele dia lá em Jerusalém. Primeiro aspecto, a pergunta. Jesus pergunta àquele homem: queres ser curado? Como quem diz: tem certeza que você quer ser curado? Você está certo de que quer a cura? Aqui essa pergunta parece como se fosse uma censura, porque aquele homem visivelmente não tinha mais esperança de ser curado. Ele responde: Senhor, estou aqui há tantos anos e sempre que a água é agitada entra alguém na minha frente. Não tem mais jeito. Talvez ele desejasse até ser curado, mas o fato é que ele mesmo não acreditava mais nessa cura. Já estava desanimado de tantos e tantos anos esperando ser curado ali naquele lugar. Meus irmãos, ele continua ali persistindo porque ele ainda tinha um fiozinho de esperança de ser curado. A diferença com os enfermos espirituais é que muitos deles nem se interessam em ser curado. Não tem a mínima vontade de ser curado. Pode até ser que sintam em suas consciências
algo que os acuse dos seus pecados, das suas fraquezas, porém não estão realmente preocupados com a sua cura. Preferem continuar enfermos espirituais. E por quê? Porque eles têm uma falsa sensação de felicidade e até amam a sua vida de pecados, acham que é a melhor vida que poderiam ter e não percebem ou não querem perceber que estão espiritualmente doentes. Eu diria, estão espiritualmente mortos, caminhando para a morte eterna. Para eles, uma vida de santidade e pureza não tem qualquer valor, não interessa. Muitas vezes vão até a proximidade das águas medicinais. Em muitos casos estão familiarizados com a igreja e até participam do sacramento, mas a realidade das suas vidas demonstra claramente que ainda estão e querem continuar enfermos espirituais. Por quê? Esses enfermos espirituais não querem negar a si mesmo. Acham muito difícil isso. Não querem converter-se dos seus maus caminhos. Não querem mudar de direção nas suas vidas. De maneira que a possibilidade de uma cura passa a ser muito vaga. E sobre isso, Mateus, no seu Evangelho, nos ensina algo muito chocante. Capítulo 3, versículo 15, diz assim: porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Veja a afirmação de Jesus Cristo a respeito desses enfermos espirituais. Mas nós também podemos interpretar a pergunta de Jesus como querendo sugerir uma esperança para aquele homem que estava ali há 38 anos esperando a cura. Talvez fosse algo na entonação da voz de Jesus Cristo, talvez algo na expressão facial do nosso Mestre, na expressão corporal, alguma coisa que pudesse fazer aquele enfermo perceber que aquele que estava ali e lhe dirigia a palavra pudesse e quisesse curá-lo. A fé que estava ali claramente abalada e enfraquecida pode ter sido despertada com as palavras de Jesus. O que isso quer nos dizer? Quer dizer para você que anda desanimado, sem esperança. O que quer dizer isso? Meu irmão, minha irmã, se sua alma está ansiosa pela cura, como aquele homem, pode ter certeza que nosso Senhor Jesus Cristo quer e pode curar a sua enfermidade espiritual. Abre o seu coração. A promessa divina para a alma sedenta por uma restauração. O salmista registrou no Salmo 19, versículo 7, que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Porém, meus irmãos, é necessário que ouçam e entendam a pergunta de Jesus: queres ser curado? Para que se convertam e possam ser curados. O segundo ponto é a ordem que Jesus dá àquele homem: levanta-te, toma o teu leito e anda. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Uma ordem imperativa. E a primeira palavra é uma ordem que requer uma ação imediata, uma resolução instantânea.
sem qualquer demora. É preciso agir. Levanta-te agora e continua, toma o teu leito, que significa que ele não precisará mais dele para sustentá-lo na sua enfermidade. Levanta-te, toma o teu leito e anda, vai em frente, porque agora você está curado. Agora você não precisa mais de ser levado para todo lado por alguém, você vai sozinho, não precisa mais estar deitado naquela maca o tempo todo, porque você está curado. Não haverá mais recaída. A cura de Jesus, meus irmãos, é definitiva. A cura de Jesus não tem recaída. Quando Jesus cura, não tem volta. Tem que andar em frente. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Quando Jesus cura a vida espiritual de uma pessoa, imediatamente ela tem que reagir e seguir em frente para fazer aquilo que Jesus tem preparado para ela. Anda, vá em frente, desfrute a nova vida que Deus lhe dá. Tudo imediatamente, tudo sem espera, tudo sem hesitação, para fazermos aquilo que Jesus tem preparado para nós. Porque Jesus cura a alma para a satisfação e usufruto imediato daquele que recebeu a nova vida. Aquele homem levantou e saiu imediatamente andando, levando o seu leito. Porque Jesus cura e capacita de uma só vez, o seu Espírito Santo passa a atuar imediatamente na vida de quem for por ele regenerado, curado. Você tem seguido a ordem de Jesus? Já tomou a resolução de abrir o seu coração e ser curado definitivamente? Ir em frente, independente, levando simplesmente a sua vida de acordo com a vontade de Jesus, expressa na sua palavra? Se tem certeza da salvação e confiança de que Cristo está ao seu lado, você já assumiu o domínio da situação na sua vida? Você já anda com Jesus e vive essa nova vida? Efetivamente, integralmente. Quer ser curado? É a pergunta de Jesus. Se você está enfermo espiritualmente, levanta, toma o teu leito e anda. Imediatamente deve ser a reação, e as ordens que vêm em seguida devem ser atendidas, porque Jesus tem para todos aqueles que Ele cura uma ação a ser tomada, uma tarefa a ser cumprida. O terceiro ponto é a advertência. Jesus adverte aquele homem com a seguinte frase: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Essa é a advertência fundamental que Jesus faz para aquele homem. Talvez aquela advertência nem fosse necessária. Aquele homem havia passado 38 anos sofrendo as consequências do pecado. Porque toda doença é consequência do pecado, pode não ser consequência do pecado daquele homem em si, mas é consequência do pecado. A doença entrou no mundo depois que o homem pecou. Deus não criou nada doente, nada com doença. Depois da queda do homem, que houve a degeneração total, que as doenças começaram a aparecer. E aquele homem sofreu por anos daquela doença. E isso, teoricamente, seria suficiente para ele tomar cuidado com a sua vida, para não se sujeitar novamente àqueles padecimentos.
A nossa vida espiritual é a mesma coisa. Nós temos que andar para frente cuidando para que não caiamos em pecado. A palavra de Deus nos diz que o diabo, como leão, anda ao nosso redor procurando alguém a quem devorar. Que nós devemos estar atentos o tempo todo, vigiai e orai para que não entreis em tentação. A oração que Jesus nos ensinou nos diz para falarmos: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque estamos sujeitos à queda novamente. Por isso Jesus adverte: não pequeis mais, para que não te suceda coisa pior. Quando nós caímos, meus irmãos, quando nós tropeçamos, meus irmãos, é preciso levantar, reagir imediatamente, para que não nos suceda coisa pior. Aqueles que não confiam em Jesus Cristo, que não seguram, não colocam as suas mãos nas mãos de Jesus Cristo, na segurança de Jesus, estão sujeitos a qualquer momento a tropeçar e cair. Por isso é importante nós estarmos andando para frente. Jesus falou que quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Temos que ir em frente. Vai, como ele disse à mulher adúltera, vai e não peques mais. Esta deve ser a nossa situação, à medida que nós confiamos em Jesus, à medida que nós somos curados da nossa enfermidade espiritual por Jesus. Nós não podemos mais ficar deitados na maca, doentes, como se ainda fôssemos doentes. Por isso, meus irmãos, estejam sempre atentos à pergunta de Jesus: queres ser curado? Aquele homem que fora curado sentiu que poderia certa e firmemente obedecer às ordens de Jesus. Confiara nele para ser curado e confiara na autoridade de Jesus. Vai para sua casa carregando alegremente a sua maca, onde ele estivera deitado por 38 anos. E ele encontra no caminho os judeus que o repreendem por estar fazendo aquele trabalho, profanando, segundo eles, o dia do descanso, porque era o sábado, o Shabá. O homem então replica com tranquilidade que a pessoa que o curou deu a ordem e ele estava obedecendo. Simples assim. A pessoa que me curou me deu a ordem e eu estou obedecendo. Essa deve ser a nossa atitude diante do nosso Senhor, do nosso Salvador. Obedecer aos seus mandamentos, obedecer às suas orientações, obedecer às suas ordenanças e seguirmos em frente sem temor. Não há autoridade maior do que o nosso Salvador. Cristo mandou, eu vou obedecer. Ele nos regenerou, Ele nos deu vida, nos curou a nossa alma perdida, portanto, é o nosso Senhor, não há por que duvidar, não há por que hesitar, não há por que ter timidez, não há por que ter medo mais. O que me curou, me deu a ordem e eu obedeço. Temos sido leais a Jesus Cristo como aquele homem. Temos sido corajosos como aquele homem, leais a ponto de, se necessário, ir contra os costumes mundanos, contra as convenções mundanas, contra as narrativas atuais e que temos que enfrentar. Somos leais a Jesus a esse ponto de evitar toda e qualquer contaminação do mundo em nossas vidas.
Meus irmãos e minhas irmãs, amigos, amigas, que atitude você quer tomar? Quer permanecer deitado na maca ou quer te levantar e andar seguindo o nosso Mestre? A pergunta já foi colocada pelo nosso Senhor e Salvador. Queres ser curado? A resposta está com você. Deixe sua vida medíocre de enfermo, de paralítico, sendo carregado em sua maca para onde o diabo quiser. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Temos que lembrar, meus irmãos, como Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14, que Jesus, Ele, nos libertou do império das trevas. Jesus nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o qual temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Por isso, meus irmãos, levanta, toma o teu leito e anda. Que Deus nos abençoe.